As bolas de sabão que esta criança se entretém a largar de uma palhinha são translucidamente uma filosofia toda. Claras, inúteis e passageiras como a natureza. Amiga dos olhos como as coisas. São aquilo que são, com uma precisão redondinha e aérea. E ninguém, nem mesmo a criança que as deixa, pretende que elas são mais do que parecem ser. Algumas mal se veem no ar lúcido. São como a brisa que passa e mal toca nas flores, e que que só sabemos que passa porque qualquer coisa se aligeira em nós e aceita tudo mais nitidamente. Bom, as perguntas que ficam aqui são: o que é uma filosofia toda translúcida? O que tem a ver filosofia com a bola de sabão, né? Como assim são inúteis, né? Como assim são aquilo que são? Ué, tudo não é o que é, né? E que precisão redondinha é essa, né? Então vamos analisar linha por linha, mas antes de tudo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário aí, por mais que seja um oi para dar relevância. Eu estou querendo chegar a 1000 inscritos para tentar de alguma forma começar a viver deste canal, por mais que seja um pedacinho, né, para que eu possa trabalhar menos e gravar mais vídeos. Então, por gentileza, me ajude. Vamos lá, as bolas de sabão que esta criança se entretém a largar de uma palhinha. Primeiro de tudo é interessante, como assim palhinha? Lembre-se que antes dos canudos de plástico serem inventados, você podia pegar uma palhinha, né, que era oca por dentro, aí você corta a ponta aqui, corta a base aqui, e você tinha um canudinho. Uma curiosidade para você, a palavra straw em inglês, é tanto palha, essa palha no sentido de um junco, né? Quanto canudinho, né? Então vem daí. Então é isso que ele está falando com uma palhinha, né? Então não é um canudinho de plástico. Até por causa do tempo, etc, né? Bom, isso é o de menos, né? As bolas de sabão que esta criança se entretém em largar, quer dizer, em soprar, em deixar, em enviar, né? De uma palhinha, são translucidamente uma filosofia toda. Perceba, quando nós estamos falando de uma filosofia toda, seguramente nós não estamos falando de algo translúcido, pelo menos o modo como nós geralmente entendemos filosofia. A filosofia é tudo exceto translúcida, né? Por quê? Lembre-se, translúcido é aquilo que você olha, você consegue ver através, né, daquela coisa. Aquela coisa está completamente exposta a você. Uma bolha de sabão, ela está exposta no seu exterior e no seu interior, inteira para você. Basta você olhar. Está ali toda a realidade da bolha de sabão, está ali explícita para você. Uma filosofia, lembra que a gente tem aquela ideia da filosofia, né, de camadas, né? Então você começa a ler, por exemplo, sei lá, Sócrates, né, através do Platão. E aí tem o nível dramático ali da coisa, porque é um diálogo, mas aí se você se aprofundar tem outro nível, e outro nível, e outro nível. Então você consegue encontrar muitas coisas que estavam escondidas, né, na própria filosofia. Além disso, tem o vocabulário especializado que você tem que aprender. Então se você está falando, por exemplo, de uma filosofia como a do Heidegger, então tem toda uma coisa ali que as palavras fazem, que os termos se desenvolvem. Se você não souber daquilo ali, você está meio perdido. Pode existir fases dos filósofos, né? Nietzsche, por exemplo, todo mundo divide Nietzsche em fases, né? Diz que tem o primeiro Nietzsche, o segundo Nietzsche, o terceiro Nietzsche, o quarto Nietzsche, sei lá quantos Nietzsches, né? E dependendo da fase, você tem que olhar o Nietzsche sob determinado olhar, através de determinado olhar, né? Lembre-se também que a filosofia sempre é em alguma medida, a filosofia é uma briga, né? Então, eu não lembro quem diz mas a frase é boa, né? Que a filosofia ela não fala assim para você, A é igual a B,
né? A filosofia, ela sempre fala A é igual a B, mas diferente de C. Acho que é mais ou menos isso a frase. Querendo dizer o quê? Sempre quando algum filósofo afirma alguma coisa, ele está se pondo em contradição a outro filósofo. Então, percebeu? Tudo isso é o contrário de uma bolha de sabão, né? Então, é uma cebola, vamos colocar assim, né? Então, você abre a filosofia e tem mais camadas, né? Já a bolha de sabão, ela consegue o que a filosofia não consegue fazer. Então lembre-se que para o Caeiro, em toda a obra dele, a experiência simples, o simples olhar é muito melhor que o pensamento, né? Lembre-se que tem um poema que ele fala que pensar é doença, né? Pensar é doença. Então é simplesmente esse olhar, né? Então eles são translucidamente uma filosofia toda. Mas por que não só a bolha de sabão é translúcida? Por que não só isso? Porque eu acho que o que tá em jogo aqui é que tem tanto para se ver em uma bolha de sabão quanto na mais complexas das filosofias. Okay? E em certa medida ele tá certo. Você pega uma bolha de sabão e se você quiser, você pode passar a vida inteira estudando essa bolha de sabão, né? Claro que tem os aspectos científicos, mas eu não estou falando disso, né? Estou falando do tipo de significado que aquela bolha de sabão tem. Repare, significado não é dizer a bolha de sabão representa quão efêmera é a nossa vida. Não, eu estou falando da percepção mesmo. Olha como essa bolha é redondinha, olha como que ela flutua, olha como ela passa perto desse galho, dessa árvore, e quase tocou o galho, mas é soprada pelo vento. Olha como ela está indo mais e mais e mais alto, e olha como agora eu não consigo mais distinguir. Será que eu ainda estou vendo essa bolha de sabão? Ou é minha imaginação? Será que ela já estourou? Percebeu? Tem mais filosofia no significado nesse sentido. A bolha de sabão não é símbolo para nada. A bolha de sabão não te ensina nada. A bolha de sabão não é a representação do teu estado do espírito como os românticos vão fazer, né? Vitor Hugo, por exemplo, vê chovendo e fala: tá chovendo porque o meu coração tá triste. Então ele não tá vendo a chuva. Ele está vendo o coração triste dele e está tentando pegar esse significado que está dentro dele e aplicar à natureza que está em volta, né? O que o Caeiro sempre vai querer aqui é uma admiração primeira. É uma admiração imediata da realidade. É a verdadeira contemplação, né? Não é usar a realidade para defender as minhas teorias. Então, a bolha de sabão é toda translúcida, mas ela é tão profunda, ela é tão rica em produzir significado como uma filosofia, né? E aí, como exercício para você, eu proponho exatamente isso, né? Chegue um dia, faça lá umas 20 bolhas de sabão e não chegue a conclusões nenhuma, só note a bolha de sabão, né? Se você vai fazendo esse exercício com o tempo, você vai vendo que você pode passar, sei lá, horas olhando aquela bolha de sabão. Próximo vídeo a gente continua, porque vamos dar ao poema tudo que ele nos pede, toda a atenção que ele nos pede.